Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar com oração. Eu te convido a baixar a cabeça. Pai amado, nos colocamos aqui na presença do Senhor. Nós não queremos fazer nenhuma reunião religiosa, repetitiva. Queremos um culto edificante, queremos ouvir a Tua palavra, queremos o toque do Espírito Santo. Queremos ser edificados e fortalecidos pelo Senhor. Pedimos a Tua bênção e nós a recebemos em nome de Jesus. Podemos mostrar ao longo das Escrituras que a verdade ela é encontrada através da interação da razão humana que pondera os feitos de Deus. Quando nós ponderamos os feitos de Deus, nós encontraremos a verdade como revelada pelo Senhor. Justino nasceu no 2º século, ele era de família rica, nasceu em Siquém, na Samaria, e ele era dado aos estudos e pôde somente estudar, não tinha que se preocupar em trabalhar para viver, e ele estudou filosofia grega clássica. Ele estudou Platão, neoplatonismo, Pitágoras, Aristóteles, os estoicos, e ele tinha uma fome dentro dele, ele queria encontrar a verdade que desse sentido à vida. Os filósofos da filosofia grega queriam sim encontrar a resposta através da reflexão, a origem de todas as coisas e sobre a vida e o sentido da vida, e nesse sentido eles se esmeraram, nesse sentido eles foram até onde foi possível chegar, e Justino havia estudado filosofia grega, havia se tornado um filósofo, ele era de família grega, mas ele podia dizer para ele mesmo aos 30 anos de idade: eu não tenho segurança interna dentro de mim que eu encontrei a verdade. E desiludido como ele estava, ele marcou para si mesmo, sendo filósofo como ele era, um acampamento, um retiro reflexivo à beira do mar Mediterrâneo, para ele meditar mais, refletir mais, porque ele queria encontrar a verdade. Ali na beira do mar, na praia, ele encontrou um senhor idoso e falou da sua desilusão com a vida e com a sua busca pela verdade. Esse senhor idoso disse assim para ele: filosofia nenhuma satisfará o espírito humano. A razão sozinha é incapaz de garantir plenitude da verdade sem o auxílio de Deus. Leia os profetas e você encontrará a verdade revelada em Cristo Jesus. Justino era muito inteligente, então ele leu os profetas com a razão humana e, ponderando os feitos de Deus ao longo da história, ele se converteu aos 30 anos de idade. E eu quero dizer para você que a Bíblia é exatamente assim como o senhor idoso disse. Não é verdade porque ele disse, é verdade porque a Bíblia mostra que é exatamente como o senhor idoso havia dito. O Senhor falou com Noé, esse é o auxílio de Deus: faça uma arca, vai ter um dilúvio. Deus falou, Deus revelou, Deus mandou o dilúvio. Agora Noé e a sua descendência podia ponderar racionalmente e tomar uma decisão: eu vou seguir a Deus. A palavra do Senhor é bem clara que Abraão, além do Eufrates, ele era um idólatra. Deus invadiu a sua vida e falou: vai para a terra que eu te mostrarei. Você, apesar da idade avançada, você e a sua esposa, vocês terão um filho. Eu vou multiplicar a descendência de vocês. A sua descendência será escrava no Egito. Eu os tirarei do Egito com grande manifestação de poder, e eu dou para eles a terra de Canaã como herança. Abraão não viveu 500 anos para ver a posse da terra, mas ele viveu o suficiente para ver o milagre de Isaque. Com o auxílio de Deus, que falou e cumpriu a sua palavra, Abraão podia ponderar e tomar uma decisão de ser sério com Deus. Foi isso que o senhor idoso falou, e nós vemos ao longo das páginas da Bíblia. A razão sozinha não garante plenitude da verdade, é incapaz para dar plenitude da verdade sem o auxílio de Deus.
mas leia os profetas, não deixe de raciocinar, não deixe de ponderar, e você encontrará a verdade que está nas Escrituras. Bom, 400 anos se passaram, exatamente como Deus havia dito. Veio as pragas no Egito, Deus os tirou do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram o Mar Vermelho com os pés pisando no seco, chegaram no deserto e começou a cair maná do céu. Aí Deus fez uma aliança com Abraão, que é a chamada aliança do Monte Sinai. O que aconteceu ali na aliança? Nos termos percebido pelo Senhor idoso, como encontra-se nas Escrituras. É verdade porque se encontra nas Escrituras, e não porque o senhor idoso falou, porque ele poderia ter falado bobeira, mas nesse caso ele falou uma coisa muito certa. Deus fez aliança com Israel no Monte Sinai exatamente nesses termos. Deus disse: eu os tirei do Egito com asa de águia. Eu disse que ia os tirar, eu disse que ia ter uma descendência, eu disse que ia multiplicar, eu disse que seriam escravos no Egito, eu disse que os tiraria, e eu os tirei com asas de águia. Quando a águia pega uma presa e leva para o céu, ninguém consegue parar. É isso que Deus disse: quando chegou a hora de eu cumprir a minha palavra, ninguém conseguia me parar, e eu tirei o povo de Israel do Egito. Então, com o auxílio de Deus, que fala e cumpre a sua palavra, agora Deus chamava Israel para ponderar racionalmente se eles iriam atentamente ouvir a voz de Deus, cumprir os seus mandamentos. Aí seria uma nação muito especial mesmo, porque era a única etnia na terra com conhecimento de Deus e capaz de ser um reino de sacerdotes, levando esse conhecimento de Deus ao mundo antigo e, por fim, a todas as nações, porque Deus disse que o conhecimento dele, de Israel, para todas as nações, cobriria todas as nações como as águas cobrem o mar. Então o Senhor o chamou para ponderar que ele era fiel, que ele tinha falado, ele tinha cumprido, mas agora o chamava para ter uma aliança, tomando uma decisão bem clara e responsável. Sabemos que a maioria falhou ao longo dos séculos, mas uma minoria fiel de Israel andou com Deus, foi usada por Deus. Por isso temos a Bíblia judaica, temos o Salvador judeu e temos uma igreja inicialmente judaica, porque é de Israel para o mundo, como Deus disse para Abraão, e ele cumpre a sua palavra, e é assim porque ele quis fazer assim. Se ele quisesse fazer diferente, ele que o fizesse, mas ele disse que seria assim. Ele cumpre a sua palavra e nós podemos racionalmente ponderar. 50 anos se passaram, e Josué já havia passado com o povo não só o Mar Vermelho, mas Josué passou também o Rio Jordão sem pisar no barro. Josué viu as muralhas de Jericó caírem. Josué só perdeu a guerra de Ai por causa do pecado de Acã, e eu diria porque ele foi imprudente em não consultar o Senhor, porque naquele momento era uma fria daquele jeito. Mas tirando a guerra contra Ai que ele perdeu, ele ganhou duas confederações, guerras contra duas confederações de reis, e colocou as 12 tribos de Israel na terra prometida. 11 recebeu herança territorial, e os levitas não, porque eram consagrados a Deus, mas receberam cidades refúgio. E ali nessa distribuição da herança, ainda havia cananeus para serem derrotados. Eles fizeram aliança, não derrotaram, e se deu o problema todo da permanência dos Baalins na terra de Israel ao longo dos séculos. Isso é uma outra história em si mesmo. Mas ali nos dias de Josué, 500 anos depois de Abraão, já haviam multiplicado. Deus cumpre a sua palavra. Já haviam sido escravos no Egito, Deus cumpre a sua palavra. Deus já havia os tirado do Egito, Deus cumpre a sua palavra. Já haviam passado pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão, já haviam conquistado as guerras e já haviam tomado posse da terra 500 anos depois. O que o senhor idoso falou?
A razão sozinha é incapaz de garantir plenitude da verdade. Sem o auxílio de Deus, leia os profetas e você encontrará a verdade que há em Cristo Jesus. Então Josué, ao tomar posse da terra, agora idoso, prestes a morrer, ele chamou o povo para renovar a aliança com Deus. O que você acha que Josué fez? Josué 24, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas ao longo desse capítulo, Josué idoso, com o povo diante de si, ele fez o que eu acabei de fazer. Deus falou com Abraão, Deus deu um filho para Abraão, Jacó e os seus filhos foram para o Egito, Deus os tirou do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, Deus os sustentou no deserto, conquistaram Jericó, conquistamos a terra de Canaã. Pondera, Deus fala e Deus cumpre. Pondera, usa a cabeça e toma uma decisão. O que é que vocês vão fazer? Josué 24, 14, depois do resumo que eu acabo de mencionar, Josué disse: agora temo o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joga fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, quando Abraão ainda era idólatra, e no Egito, e sirvam ao Senhor. Considerem racionalmente que Deus se revelou, Deus falou, Deus cumpriu, para que nós saibamos que Ele é Deus e podemos agora servi-lo com integridade, com fidelidade, deixando de lado a feitiçaria, a idolatria, a imoralidade, aquilo que não tem nada a ver com Deus que criou o céu e o universo. Agora ponderem. Como o Senhor falou 50 anos atrás no Monte Sinai, eu estou falando agora, ponderem. Quando fizemos aliança no Monte Sinai, nós nem tínhamos tomado posse da terra. 50 anos depois, tomamos posse da terra. Ponderem, Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Verso 15: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa fé é racional. Deus é infinitamente grande e poderoso. Ele criou um vasto universo que se movimenta em alta velocidade. Ele não é só o Criador, Ele é o sustentador. Não será possível colocar Deus numa caixinha e analisar Deus. Ele só tem um jeito de conhecer Deus, que é Espírito, pelo testemunho do seu poder na criação, e o seu poder e o seu testemunho ao longo da história, o Deus que fala e cumpre a sua palavra ao longo dos séculos, de tal maneira que a humanidade e nós não temos desculpas. Os saduceus falaram para Jesus, zombando, querendo dizer que não tinha ressurreição dos mortos e nem vida após a morte, porque tem vida após da morte. Ou vamos para o paraíso até a primeira ressurreição, ou nós vamos para um lugar de sofrimento chamado inferno. Está bem claro nas Escrituras. E os saduceus, duvidando que houvesse ressurreição, Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque eles estão vivos diante de Deus, porque para Deus todos vivem, quer estejam no inferno, quer estejam no paraíso, e todos darão satisfação a Deus no dia do juízo. Então a palavra do Senhor, ela funciona, e a revelação de Deus ao longo da história, encontrar a verdade, funciona exatamente como aquele senhor idoso diz. Aquele senhor idoso, cujo nome não ficou registrado em canto nenhum, ele disse: a razão sozinha é incapaz de garantir plenitude da verdade.
Sem o auxílio de Deus, leia os profetas e você encontrará a verdade que há em Cristo Jesus. De Josué até nós passaram-se 1500 anos. Se Josué tivesse aqui, irmão, ele daria um sabão na gente, mas um sabão. Crente que só fica no Netflix, pode assistir Netflix, pode ter lazer, mas crente que nunca acha tempo para oração, jejum, buscar a face de Deus, só quer lazer, nunca lembra-se do Senhor e nunca estuda a sua palavra. E Josué dá uma cacetada, sabe por quê? Josué tinha evidência suficiente para ser sério com Deus 500 anos depois de Abraão, e nós temos essa possibilidade 2000 anos depois. Josué nunca teve a oportunidade de ler e estudar os salmos messiânicos. Está aqui no meu planejamento pregar em breve em 2 salmos messiânicos, o 2 e o 69. Os salmos messiânicos ele nunca leu. Ele nunca leu Isaías. Ele não tinha lido as profecias de Zacarias. Ele não tinha lido que Jesus ia entrar em Jerusalém montado num burrinho. Ele não tinha lido que Jesus seria traído por 30 moedas. Ele não tinha lido que quando Jesus fosse preso, os apóstolos fugiriam. Ele não tinha lido que ele ia ser enterrado no túmulo de uma pessoa rica. Ele não tinha lido que ele seria crucificado tendo salteadores do lado. Ele não tinha lido que ele nasceria, como disse Miqueias, em Belém da Judeia, que ele teria que fugir para o Egito, como disse Oséias, que ele ressuscitaria no 3º dia, como disse Oséias. Ele não tinha visto a relação entre Jesus e Jonas, que no 3º dia Jesus ressuscitaria, como Jonas esteve 3 dias lá na barriga da criatura do mar. Ele não tinha lido Isaías, porque o ápice da revelação de Deus, até que Jesus tornou-se homem, são os salmos messiânicos. Isaías, mas tem Jesus por todos os profetas, tem Jesus em Deuteronômio 18, profetizado por Moisés, e Josué só pôde ler isso. Se Josué pudesse ter considerado as 300 profecias de Jesus, como Justino pôde considerar, se Josué pudesse ter estudado o Salmo 69, que talvez a penúltima palavra profética, quando ele teve sede, deram vinagre para ele beber, e possivelmente a última é a ressurreição, ou é a antepenúltima, se a última profecia sobre Jesus é que ele derramaria o Espírito Santo sobre a igreja, ou então eu já não sei mais qual é a última, qual é a penúltima, porque ele disse que o evangelho iria para todas as nações, segundo os profetas, então ele vai voltar em grande poder e glória. Agora Justino podia ler o que Josué não podia ler, e assim como Josué, ele também tomou uma posição. Ele se converteu aos 30 anos de idade. Mas de Josué até nós são 3.500 anos. Se Josué e Justino tivesse aqui, irmão, aguenta, você ia receber bronca. Esses homens inteligentes que podiam considerar a palavra de Deus e o cumprimento da palavra do Senhor ao longo dos séculos, que eram sérios o suficiente para andar com Jesus e aguentar firme, se necessário fosse, morrer por Jesus. Eles não iam aguentar a igrejinha morna, não. Crente que frequenta 5 igrejas ao mesmo tempo, crente que pergunta para si mesmo: o dízimo é do Novo Testamento ou do Velho, porque não leu a Bíblia, não leu o ensino de Jesus sobre o dízimo. Crente que ora está nessa igreja, ora está naquela igreja, e por qualquer probleminha, não vou mais na igreja, não vou mais orar, não vou mais andar com Jesus. Não importa que haja escândalos, o Senhor Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E o nosso compromisso com Deus não depende de pastor, de igreja, de ministério. Em primeiro lugar, é uma entrega ao Senhor. Lamentamos os escândalos, mas nós não andamos com Deus por causa de que tem escândalo ou não tem escândalo.
porque falaram a verdade ou falaram a mentira para mim. Nós andamos com Deus porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Escandaliza quem quiser, cai quem quiser, apronta quem quiser. O nosso compromisso é com Jesus. Nós não deixaremos o Senhor. Quem sabe, pela graça de Deus, seremos fiéis até a morte. Mas graças a Deus que quando você encontrar Justino e Josué, você já passou pela primeira ressurreição, você vai ser santinho, santinho, não vai ter bronca nenhuma. Ai de nós se eles estivessem aqui. Porque além da ressurreição de Jesus, além do derramar do Espírito Santo sobre a igreja, nós podemos ponderar cada vez mais. E uma das coisas mais impressionantes que dois profetas, Abacuque e Isaías, falaram, que o conhecimento do Deus de Israel chegaria a todos os povos da terra, as terras mais distantes, as ilhas mais remotas, e a terra se encheria do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Quando Abacuque profetizou 25 anos atrás, não existia este Brasil, não existia essa Araçariguama, não existia essa igreja, mas nós estávamos naquela profecia, e milhões de crentes ao redor do mundo estavam naquela profecia. A terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E se o Josué e Justino estivessem aqui, eles poderiam considerar os fortes sinais da volta de Jesus, que é um assunto em si mesmo, e eles seriam cada vez mais crentes. E se eles lessem os evangelhos, se eles lessem as cartas apostólicas, e se eles estudassem Apocalipse, irmão, você ia querer estudar com Justino. Você ia falar: meu Deus, como esse homem é inteligente, como é que ele entende aquilo que eu não entendo. E assim ele foi muito sério com Deus. Se Josué estivesse aqui hoje, com muito mais evidências, ele diria: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se aquele senhor idoso estivesse aqui, ele possivelmente falaria isso que eu vou dizer: a razão sozinha é incapaz de garantir plenitude da verdade, sem o auxílio de Deus. Leia os profetas, mas leia os evangelhos também, leia as cartas apostólicas, leia Apocalipse, e você encontrará a verdade que é em Cristo Jesus. Porque Deus falou, Deus cumpriu, Deus está cumprindo. Nós podemos ponderar e tomar uma atitude de ser fiel a Deus, de ter integridade. Josué 24:14, de ter integridade, fidelidade, e andarmos firmes com Deus. Mas se Justino estivesse aqui, o que você acha que ele diria? Eu vou dizer mais ou menos o que eu imagino que Justino diria. Justino, após ter se convertido, sendo rico como ele era, ele se mudou para a cidade de Roma. Sendo inteligente como ele era, rico como ele era, ele fundou uma escola e não cobrou mensalidade de ninguém. E ali, ele era filósofo. Quando os filósofos se juntavam nos debates filosóficos, ele tinha inteligência suficiente para mostrar as incoerências, e ele acabava se tornando, tendo supremacia nos debates filosóficos. Mas na sua escola ele ensinava a Bíblia e a verdade que ele encontrou em Cristo Jesus, com o testemunho das Escrituras. E ele impactou a cidade de Roma com o seu ensino e com a sua escola. Mas veio uma perseguição nos dias do imperador Marco Aurélio, e as pessoas que tinham ciúmes de Justino, porque ele tinha supremacia nos debates, o denunciaram como cristão. Então prender Justino e matar Justino era toda uma inconveniência, era uma situação complicada para as autoridades, mas também tinha que cumprir a lei. Então o prefeito de Roma, chamado Rústico, tentou mudar a opinião de Justino. Quando Justino já estava preso, o prefeito de Roma o procurou e fez 3 perguntas. Primeira pergunta é: Justino, você é crente? Você é cristão? Estava preso, ele ia ser executado. Justino respondeu: sim, eu sou cristão. Aí o prefeito de Roma fez a segunda pergunta:
Justino, você que considera que você encontrou a verdade, você sabe a verdade, meio ironicamente, querendo dizer superior, você acredita que após os flagelos e a decapitação, você vai para o céu? Você tem que lembrar que os flagelos do Império Romano não era ficar com roxo aqui, roxo ali, não. O açoite do Império Romano arrancava carne do corpo. E mais açoites eram dados naquele machucado, as costas ficavam estraçalhadas. Mas outras agressões e a decapitação era de maneira mais cruel. Não é que cortava a veia jugular, a pessoa morre em 20 segundos, aí separa a cabeça do corpo, machadadas enquanto a pessoa estava viva, um negócio horroroso. Então era isso que o prefeito estava dizendo: após os flagelos, após a sua decapitação, você crê que você vai para o céu? Justino respondeu: mesmo após os suplícios, eu tenho certeza que essa morada está reservada para mim, para todo aquele que teme a Deus. E continuou firme. Aí o prefeito fez a terceira pergunta: Justino, você supõe que após os suplícios você vai para o céu? Justino respondeu: eu não suponho, eu tenho certeza. E Justino passou pelos flagelos, foi decapitado e entrou para a história como Justino, o mártir, filósofo cristão, o cristão filósofo. Não deixou igreja nenhuma porque teve um probleminha, teve um escândalo aqui, uma situaçãozinha. Depois que ele encontrou a verdade como revelada ao longo da história e preservado nas Escrituras, podendo ponderar racionalmente o testemunho de Deus pelas Escrituras e pelos seus feitos históricos, ele se converteu e agora ele tinha o espírito satisfeito. Ele sabia de onde ele veio. Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ele sabia da sua identidade em Cristo e ele sabia para onde ele ia após a morte. Ele podia dizer: essa morada está reservada para mim, eu não vou perdê-la. Quer me matar, mata. Quer cortar minha cabeça, corta minha cabeça. Essa morada está reservada para mim. Não negou Jesus, foi fiel até a morte. Aquele senhor idoso havia dito: filosofia nenhuma vai satisfazer o espírito humano. A razão sozinha não garante plenitude da verdade sem o auxílio de Deus. Leia os profetas, e hoje ele diria as cartas, leia os evangelhos, leia o Apocalipse, e você verá como Deus cumpre a sua palavra ao longo da história, e como os sinais da volta de Jesus estão fortes, e Jesus disse: se preparem para a minha volta. É palavra do Senhor que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Ele até disse que tinha gente que ia ficar. Eu gostaria de não falar isso para você, mas está na Bíblia. Eu não estou falando porque eu sou chatão, está na Bíblia. Há pessoas que não estarão preparadas para a volta de Jesus, e nós temos que estar preparados para a volta de Jesus, andando nos seus caminhos. Se Justino estivesse aqui hoje, ele falaria: eu não suponho, eu tenho certeza. Se eu soubesse o quanto que o Evangelho ia avançar ao longo desses séculos todos, se eu pudesse racionalmente considerar a quantidade de terremotos, fomes e guerras, se eu pudesse considerar o quanto que estão matando crentes, porque é um dos sinais da volta de Jesus, Mateus 24:13, vos odiarão e vos matarão em todas as nações. Se eu pudesse considerar esse dado, se eu pudesse considerar o quanto que o mundo jaz no maligno à luz de mais 20 séculos, eu falaria para vocês: eu encontrei a verdade em Cristo Jesus, eu não suponho, eu tenho certeza. Pode me matar, pode me decapitar, eu continuo crente, fiel até a morte. Irmãos, se Justino, Josué foram tão sérios nos seus dias, nós, 20 séculos depois de Justino, 35 séculos depois de Josué, nós não temos desculpa nenhuma, irmão. E nós estamos nos dias da volta de Jesus.
sem mimimi. Se você for crente mimimi, vou dizer para você, sem mimimi. Leia a Bíblia, submeta ao Senhor, confia no Espírito Santo, não espere perfeição, igreja, pastor, ministério, não dê desculpa para desobedecer. Eu quero casar, vou namorar incrédulo. Você está quebrando a palavra de Deus. Sou crente, não vou orar. Jesus mandou orar e vigiar. Quando nós encontramos a verdade que é em Cristo Jesus, precisamos deleitar no Senhor, na sua palavra, na comunhão que há no corpo de Cristo. Conecte-se, irmão, algum grupo aí da igreja, discipulado, culto na casa, não fique isolado, é muito difícil. Na vida tem aflições, tem tribulações, nós precisamos da intercessão do corpo de Cristo, nós não podemos sair isolados por aí, achando que vamos ser heróis. Nós temos que juntar no corpo de Cristo, num grupo, e nós precisamos depender do Senhor e sermos agraciados pelo Senhor. Eu quero convidar todos nós nos reentregarmos para Jesus. Irmão, é muito difícil pregar o que eu estou pregando, é fácil de falar, mas eu tenho que perguntar para mim mesmo, uma questão de integridade. Silas, você está dizendo, se tiver que morrer por Jesus agora, você vai morrer ou você vai negar? Porque se eu não conseguir responder essa pergunta para mim mesmo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui pregando para vocês, mas eu sei a resposta, só não vou falar. E sei também dos riscos que eu corro em alguma das minhas viagens. Só não falo para não assustar vocês e principalmente a minha esposa, que aí não dorme mais. Mas nós temos que ser firmes, porque, irmão, pode cortar nossa cabeça, irmão. Pode cortar, pode separar a cabeça do corpo. Essa morada está reservada para nós. Quem crê em mim tem vida eterna. Vale a pena, irmão. As coisas temporais do mundo, presta bem atenção que tem ao seu redor, a mentira, o engano, a desonestidade, a impureza sexual. Toma cuidado com filme de horror dentro da sua televisão. Você sabia que os roteiristas põem rituais satânicos, que você, por não ser satanista, não sabe, mas a hora que a imagem está ali, está convidando os demônios para entrar na sua casa e na sua vida. Irmão, quando o demônio entra para destruir. O Espírito Santo, na maior gentileza, converte, se arrepende, vem. O demônio entra tomando posse, irmão. Transforma a sua identidade sexual em 1 segundo. Se você não tinha tentação com homem, agora você vai ter, mesmo sendo homem, em 1 segundo. Então não dê oportunidades para o diabo. Bom, não quero te obrigar, mas quem puder ajoelhar, vamos ajoelhar. Eu não quero orar por você como se fosse criancinha. Eu quero que você ore porque a sua conversa é com Jesus. Graças a Deus que Josué e nem Justino estão aqui. Ia ser mais difícil com eles. Joelhos diante do Senhor, eu te convido a reentregar a sua vida a Jesus. Não importa as circunstâncias, se você está em Cristo, essa morada está reservada para você. Faça a sua oração reentregando a sua vida ao Senhor. Receba o perdão de pecados que há em Cristo Jesus, nunca será o mérito humano. Você só recebe o Salvador e Ele te perdoa. Mas o Senhor também disse que daria um espírito novo e um coração de carne, não depende do seu mérito. Você pode até jejuar 40 dias por causa disso, mas você nunca vai merecer. Receba. Espírito Santo, fala para o Senhor: Espírito Santo, eu quero espírito novo e eu quero coração de carne. Eu quero sensibilidade. Sensibilidade ao Senhor, sensibilidade à Bíblia, sensibilidade à tua palavra. Pode falar para Deus: Senhor, eu me cansei de tentar ser o perfeitinho, eu não consigo. Perdoa os meus pecados, ajuda-me, Senhor, eu não sou perfeitinho, eu sou salvo em Cristo Jesus a despeito dos meus pecados. Agora, Senhor, dá-me o espírito novo e o coração de carne.
Senhor amado, você pode falar para Deus: eu nunca considerei se eu tivesse que morrer por Jesus, mas a gente não sabe que eu esteja preparado para ser fiel até a morte, que eu esteja preparado para ser fiel no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma imprensa corrompida, no meio de ações internacionais em prol de aprovação de abominações diante do Senhor, diante de áreas restritas que o Evangelho não pode ser pregado e nem a Bíblia pode ser lida ou vendida. Pai amado, misericórdia, Senhor, misericórdia. Filosofia nenhuma satisfará o espírito humano, só Jesus, só Jesus e só Jesus. A verdade está em Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Oh, Pai amado, que possamos ponderar a Tua revelação e o cumprimento da Tua palavra ao longo dos séculos, e que, ponderando racionalmente, venhamos nos entregar ao Senhor para a fidelidade, para a santidade. Pedimos perdão, Senhor, de mimimi, pedimos perdão de coisinha, Senhor, coisinha, que nos isola do Senhor, da igreja, de grupos de oração, de grupos de discipulado, de culto nas casas, que nos isola dos evangélicos, que nos faz juízes do nosso irmão, da nossa irmã, porque não é exatamente como eu estou pensando, fica aquela calúnia, aquela falação. Pedimos perdão, Senhor, da maledicência, é obra da carne. Perdoa os nossos pecados, e recebe-nos novamente como uma oferta ao Senhor. Enquanto confiamos no Senhor, confiamos no Teu Espírito Santo. É verdade, Pai amado, é verdade. Às vezes a gente perde a força, às vezes a gente perde o ânimo, às vezes a gente perde até a convicção de fé em esperar aquela resposta. É verdade, Senhor, mas é verdade que o Senhor nos ama também. É verdade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É verdade que o Senhor não nos abandona, e é verdade que o Senhor nos fortalece quando já não há mais forças em nós. Por isso nós confiamos plenamente nossas vidas ao Senhor, para não depender de esforço humano nenhum, somente da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia e da renovação espiritual que vem da Tua presença e do Teu trono. Nos sentimos envergonhados diante de Josué e diante de Justino, mas apresentamos nossas vidas diante do Senhor para pedir que o Senhor nos receba como uma oferta imperfeita, mas que o Senhor ama muito, para o Senhor nos dar as Tuas mãos, nos segurar com firmeza, guiar os nossos caminhos e nos usar para a glória do Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus.